E aí galera, tudo certo? Queria compartilhar um negócio bem legal para vocês, que é uma história muito massa. Que Paulo, ele está em Atenas, está em Atos 17. Paulo está em Atenas e ele está pregando na sinagoga para os judeus e para os gentios convertidos, para os gregos convertidos. Então é uma comunidade de crentes ali, onde Paulo está pregando. Ele está pregando sobre a ressurreição de Jesus, ele está pregando o evangelho para eles. Só que tem dois grupos que não são crentes que estavam ali também ouvindo essa pregação, que são os religiosos da Grécia, que são os epicureus e os estoicos. Então, os estoicos, eles tinham uma crença num fatalismo. Existia uma força impessoal que controlava todo o universo. E o mundo não vai mudar, o mundo é assim mesmo, ele não vai mudar. Era uma crença que deixava eles apáticos, eles não faziam nada, eles não tentavam melhorar o mundo ao seu redor. Então eles cuidavam cada um de si, eles eram egoístas. Já os epicureus, eles tinham uma crença no mundo como um mecanismo. Então, na verdade, o mundo ele nunca foi criado, o mundo era matéria apenas. O ser humano é matéria, então o ser humano, quando ele morre, ele vira pó, então não há nada após a morte. Os dois grupos acreditavam que não haveria nada após a morte. Os dois grupos não aceitavam a ressurreição porque é loucura para eles, porque não faz sentido. Eles viviam apenas com a mentalidade para essa terra, né? Os epicureus buscando mais os prazeres da carne e os estoicos buscando mais a paz interior. Então esses grupos, eles olhavam para a pregação de Paulo, que não fazia sentido sobre ressurreição, e diziam: esse cara louco aí tá pregando a deuses estrangeiros e tudo mais. Mas daí eles ficaram curiosos e chamaram Paulo e levaram ele para o Areópago, para ele explicar para eles que Deus é esse que estava falando. Só que Paulo, ele tem uma sacada de mestre, que em vez de ele falar do Deus, usar termos judaicos, o que ele começa? Ele começa a usar termos gregos. Então ele começa primeiro dizendo: olha, vocês são muito religiosos, que para eles foi um elogio, porque eu vi vários ídolos aí e tudo mais, mas eu vi um altar aí para o Deus desconhecido, e é desse Deus aí que eu estou falando. Esse Deus chamou a atenção dos caras. Esse Deus aí, ele criou todas as coisas, ele criou o ser humano, ele fez o universo, ele controla todas as coisas. Então ele cita filósofos gregos, ele cita 3 filósofos gregos para chamar a atenção deles. Por exemplo, um versículo maravilhoso que a gente conhece que é assim: porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Essa é uma citação de Epimênides. Depois ele cita outro filósofo, que é Cleato, que fala que porque dele também fomos gerados, então somos gerados desse Deus. Cita Arato, poeta, ele fala desse poeta que é Arato, que nesse poema ele termina esse poema dizendo: também somos a sua geração. Então ele chama a atenção dos caras. Depois que ele chamou a atenção dos caras, ele começa a confrontar a crença deles. Ele começa a falar num Deus pessoal e não impessoal, uma força impessoal, mas uma força pessoal que tem vontade, um Deus que ele não precisa do ser humano, que ele não precisa de sacrifícios, que ele não precisa de estátuas, não precisa de templo. Ele começa a destruir tudo que os caras acreditavam. Começa a dizer que existe vida eterna, que nós temos que pensar na vida eterna e tudo mais. Isso já assusta os caras. E ele continuou pregando. Só que o ápice desse evangelho é quando Paulo chega para eles e fala do pecado. Então ele não fala do pecado da idolatria, que seria comum para um judeu. Se tu chamar um judeu de idólatra, ele se ofenderia facilmente. Mas como você é um povo grego e eles têm vários deuses, para eles a idolatria é normal, Paulo tem a destreza maravilhosa de chamar eles de ignorantes. Ele fala assim: ó, Deus teve misericórdia com vocês no tempo da ignorância de vocês, mas agora ele clama para vocês se arrependerem desse pecado. E os caras ficam loucos com ele. E ele aponta Jesus como a redenção para esse pecado. E os caras ficam loucos com ele. Os caras zombam dele, escarnecem ele e vão embora e não perdem interesse pelo que ele está falando. Porém, mostra no versículo 34 que algumas pessoas elas creram e seguiram Paulo. Então, na verdade, isso acontece com a gente também. Quando a gente tem uma crença que
e Deus vem e confronta a nossa crença e mostra a incoerência da nossa crença, a gente tem duas reações. Uma é a gente se revoltar e buscar uma mentira, buscar algum outro argumento para continuar com aquela crença errada. A gente precisa confortar a nossa mente, o nosso coração dessa acusação de que a gente está errado. Então a gente precisa descobrir alguma coisa para dizer assim, não, eu estou certo sim, eu não posso estar errado. Essa é a primeira reação. A segunda reação, a gente, realmente, eu tenho uma mentalidade errada, eu tenho uma crença errada, essa minha crença aqui não é correta. Então a gente olha para o Evangelho nos confronta e aí nós temos que nos render ao Evangelho e mudar as nossas crenças. Uma crença que eu tenho de forma errada, que não condiz com a verdade de Cristo. Eu tenho ansiedade, porque eu quero que as coisas estejam no meu controle. Então, Deus me confrontou, mostrando que essa minha crença, ela não condiz com a verdade bíblica de que Deus está no controle e Deus cuida dos seus filhos. Quando eu fico ansioso, eu demonstro a minha falta de confiança nessa provisão de Deus. E a minha primeira reação normalmente é dizer assim, não, realmente Deus está no controle, mas eu preciso fazer a minha parte, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, preciso fazer alguma coisa assim. Só que eu cheguei a um ponto que eu não tenho poder nenhum sobre a minha vida. Então, eu não tenho outra opção a não ser confiar em Deus. A gente tem a falsa crença de que a gente tem o controle sobre a nossa vida. Deus, na verdade, Ele sempre está no controle da nossa vida. Cara, a gente pode morrer amanhã por um acidente de carro, por um câncer, ou por um ataque cardíaco, qualquer coisa. A gente morre, a gente é efêmero, então nós precisamos pensar na eternidade, menos aqui na Terra. Essa é uma crença que eu tenho que mudar. Essa é uma crença que Deus está me confrontando e eu preciso me adequar a essa verdade bíblica de que Deus está no controle de tudo. Eu quero desafiar vocês a fazer isso comigo, a pegar as nossas crenças e confrontar elas com a verdade bíblica, com as palavras de Deus e não fazer que nem esses gregos que se revoltaram e tentaram achar uma desculpa para continuar com as crenças erradas, mas eles se renderam à verdade bíblica e perceberam que eles precisam mudar de crença, porque nós, mesmo estando na igreja, mesmo sendo crentes, nós temos muitas crenças erradas que não condizem com a verdade bíblica. A gente não percebe isso. E quando a gente é confrontado com essa verdade bíblica, normalmente a gente entra em crise e a gente rejeita, a gente não quer ouvir. A gente não quer ouvir isso aí. E xinga as pessoas e sai, eu não quero saber dessa verdade bíblica aí. Pra mim não serve. Por quê? Porque a gente prefere ficar com as nossas crenças antigas. Então eu quero desafiar tu a ter um coração mais humilde e vir comigo nessa jornada aí, esse desafio de a gente confrontar nossas crenças com a verdade bíblica e mudar nossa mentalidade, que é o verdadeiro arrependimento, que é mudança de mente, metanoia.